Deus, levanta suas mãos na presença de Deus, as duas mãos se você pode, se não pode levanta também, porque haverá cura neste lugar, nesta campanha dos 9 dias, haverá curas, haverá libertação, haverá bênçãos, haverá grandes bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então levanta aí as duas mãos, glorifica a Deus por algum instante, exalte o nome do Senhor. Ana Júlia, por gentileza, vai cantar mais um pouquinho e você vai adorando a Deus, você vai glorificando o nome do Senhor. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja a tua presença neste lugar, nesta casa de oração. A tua glória enche este lugar, a tua glória enche a nossa vida, a tua glória, Senhor, será vista em toda a terra, diz a tua palavra. Oh, bendito e louvado seja o nome santo do Senhor, conforme nós louvamos o nome de Jesus. Aleluia! Toda honra, toda glória ao nome dele. Dá um glória a Jesus bem bonito, dá uma salva de palmas para ele. Toda glória, toda glória, toda honra ao seu nome. Glória a Deus, né? Sejam todos bem-vindos a mais neste segundo dia já da campanha. Demos início ontem à noite com um culto maravilhoso. Hoje de manhã a pastora Natália também trouxe uma linda mensagem sobre o dom que coube a ela, né? Dom da sabedoria. E agora nós vamos falar sobre a palavra da ciência. Senta um pouquinho, o diaconato vai passar aí no seu lugar. Você poderá louvar a Deus, seu dízimo, sua oferta. E vamos continuar adorando o nome do Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz correr muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Estende sua mão direita aqui à frente. Pai querido, colocamos diante do teu altar santo dízimos, ofertas, os PIX, as transferências que são feitas, todos os cultos nós colocamos diante do teu altar, para que o teu povo seja abençoado financeiramente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que nós entregamos a Ti nesta noite, neste segundo dia da nossa campanha maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a cada dia, a cada pregador ou pregadora, Senhor. Até o próximo dia 21, serão muitas bênçãos na vida da Tua igreja, na vida de todos que participarem, na autoridade do Teu nome. Assim nós Te glorificamos. Diga amém. Dá um glória a Deus aí. Deus abençoe. Depois vocês vêm de novo aí, parabéns aí, louvor abençoado. Nossa equipe é uma bênção para a glória do Senhor. Não pode esquecer, né? Então tá bom, nosso ministério aí receber. Quem está nos visitando aí, levanta sua mão direita. Você que nos visita nesta noite, por gentileza. Galeria, tem alguém? Tem alguém na galeria lá? Tem lá, né? Tem duas mãos levantadas lá. Sejam muito bem-vindos. E Deus abençoe ricamente suas vidas. Desse lado, tem alguém? Não, né? Tem? Tem desse lado?
Não, né? Então tá bom, temos 2 visitas hoje. Quero também dizer que o nosso irmão Kennedy, sua esposa Marilda estão aqui conosco. Tá bom? Levanta sua mão aí, sejam bem-vindos, tá bom, queridos e abençoados. A Michele, o seu querido esposo, levanta sua mão aí, dá uma levantadinha na mão. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E Deus abençoe ricamente a cada um de nós. Então vamos à palavra desta noite, João capítulo 4, verso 15 a 19, fica de pé e vamos então ao dom do Espírito Santo desta noite. O dom da ciência, também conhecido como dom do conhecimento ou da revelação. De manhã você ouviu falar, a Natália falou de revelação também, né? Ela falou da sabedoria e da revelação. Por quê? Porque o dom da palavra, da sabedoria e o dom da ciência, eles são 2 irmãos, vamos dizer assim, gêmeos. Os 2 andam juntos. Como que funciona, por exemplo? Lógico que eu vou comentar alguma coisa, mas Deus me revela uma pessoa aqui. Se Deus me revela, né, é o dom da ciência que nós vamos pregar. E aí Deus me dá a sabedoria. No dom da sabedoria eu transmito, talvez não seja da forma que eu recebi, porque tem que transmitir da forma que a pessoa entenda que Deus está falando com ela. Deus é sábio, Deus é maravilhoso. Então os 2 funcionam juntos. Mas vamos lá então. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, contaste a verdade. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Por que nós estamos usando esse texto? É lógico que ontem eu li o texto dos dons, e para que cada culto a gente não lesse a mesma coisa, cada um vai ler um texto diferente dentro do seu dom a ser pregado. Aqui nós vemos Jesus revelando, né, uma revelação da vida da mulher. Depois aconteceu algo maravilhoso que depois vamos ver. Querido Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção, a graça e a sabedoria, o conhecimento para transmitir a Tua palavra ao Teu povo, à Tua igreja, vidas, Senhor, que se esforçaram para estarem presentes aqui na casa de oração, participando, Senhor, desta campanha. Serão 9 dias de bênçãos, 9 dias maravilhosos diante do Senhor, com o nosso encerramento no próximo domingo, tenho certeza, de uma forma muito especial, Senhor. As nossas campanhas têm sido muito abençoadas, porque são dirigidas pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da sabedoria e de todo o conhecimento e revelação do Pai. Pai querido, nos abençoa, me usa com a Tua graça, me usa, Senhor, que eu desapareça, o Teu Espírito Santo é quem apareça para nos dar uma lição nesta noite da Tua graça divina. Diga glória a Deus, diga Senhor Jesus, fala grandemente ao meu coração. Então pode sentar. Então de manhã já tivemos o dom da sabedoria e agora o segundo dom do Espírito Santo, que é o dom da palavra, da ciência, do conhecimento ou da revelação. Esse dom é o dom do conhecimento ou revelação, é de algo que nós não vemos, é uma revelação de Deus, de alguma coisa que não estamos vendo. É também uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, a respeito de circunstâncias, a respeito de coisas ocultas. E toda a sabedoria se transmite. Da ciência, Deus nos dá
o conhecimento, a revelação de algo que eu não estou vendo, mas Deus me mostra, Deus me revela, né? Só para você entender, revela para você também. Esse dom também tem o objetivo, presta atenção aqui, de nos livrar de qualquer engano ou artimanha do inimigo. É um dom que nos protege, em certo sentido. Deus, Ele revela para nós, para nos proteger, para nos guardar. Isso a gente vai ver durante todo o estudo. Esse dom é para nos proteger e também para nos prepararmos. Ou seja, eu de vez em quando eu falo, né? Deus mostrou para mim que eu vou passar por uma prova. Deus me revela coisas através de sonho. Deus me revela através de visão. Essa igreja aqui foi uma visão que Deus me deu. Ela não existia nesse lugar, mas Deus me deu uma visão. Um dia descendo a avenida aqui, olhando para cá, olhei para cá, Deus me deu uma visão de um povo, de um barulho, de uma igreja. Mas a gente nem sabia desses terrenos aqui, mas aí um dia o irmão chegou e falou assim, tem 2 terrenos ali embaixo, assim, pastor, vendendo. Compramos, não sei com que dinheiro. Mas se Deus dá a visão, Ele cumpre, Ele realiza, Ele dá capacidade, Ele provê, né, tudo que a gente precisa. Às vezes eu vou passar uma provinha também, Deus já me avisa. Lembra quando eu falei? Deus me mostrou que eu ia passar a provinha e eu estava debaixo de uma laje, que eu falei que Deus é a minha laje, Deus é a minha proteção. Então ele já mostra, né, que você vai passar talvez uma provinha aí, mas ele já mostra que você vai vencer, que ele vai te guardar, ele vai te proteger. Então nós não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor é conosco. Ele diz que Ele nos toma pela nossa mão direita e nos sustenta. Ô bichinho de Jacó, está escrito lá em Isaías. Depois, nos cultos, a gente sabe, né? Deus, Ele às vezes nos dá revelação. Às vezes alguém está pregando, dirigindo o culto, seja o pastor, seja o evangelista, Deus então dá uma revelação sobre uma pessoa. Às vezes a pessoa está passando uma prova dura, às vezes está com certa dificuldade, então Deus dá essa revelação, por quê? Porque Deus quer abençoar, Deus quer dar a vitória, né? E Deus muitas vezes revela para nós sobre pessoas, mas presta atenção, não é para a gente ganhar dinheiro não, senão a pessoa já acha que vai ganhar dinheiro. Não, Deus às vezes me revela um casal da igreja, Ele dá uma revelação sobre o casal, sobre o irmão, sobre uma irmã, para quê? Ele está me levantando como intercessor. Então, se Ele me mostra um casal, uma família, alguém da igreja, então eu vou interceder por aqueles irmãos, porque Deus sempre quer alguém intercedendo. Então, Ele quer a intercessão. Então, porque é igual à igreja, né? A igreja tem intercessor? Tem, Jesus à direita do Pai, e o Espírito Santo que está conosco aqui, ele é nosso intercessor também. Temos 2 intercessores divinos ainda, hein? Não são homens não, são intercessores divinos que intercedem por mim e por você. Que coisa linda, né? Esse dom é tremendo, esse dom é maravilhoso. Mas vamos lá, e às vezes também, deixa eu falar uma coisa aqui, que muitas vezes, depois da mensagem, alguém vem e fala assim, oxe, pastor, o senhor falou toda a minha vida. Não é que a gente falou a vida dele, é que muitas vezes Deus nos dá também uma revelação para a gente, que é líder, e a gente coloca na mensagem, sem precisar chamar ninguém, sem precisar dizer o nome de ninguém, nada. A gente coloca na mensagem e a pessoa, com certeza, o Espírito Santo fala com ela durante a pregação. É o dom aí da ciência. Mas vamos ver aí Amós capítulo 3, verso 7. Olha que coisa maravilhosa. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos.
Pode ser os profetas, como está aí, que era o Velho Testamento, mas hoje também a nós. Mas vamos ler de novo aí, né? Só esse daí mesmo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Isso aqui é uma coisa muito linda, né? Coisa maravilhosa. Nós temos, por exemplo, na palavra de Deus, né? O exemplo de Josué, quando Deus faz uma revelação para Josué. Eu escrevi aqui, há coisas que Deus, como está escrito aí, que antes de fazer, revela aos seus servos consagrados para nos dar o livramento. É o que nós lemos aí em Amós. Então Josué, ele tinha conquistado a terra de Canaã, já tinha derrubado Jericó, já tinha ganho, e agora tinha a próxima cidade, uma cidadezinha pequena, chamada Ai. Ai. Só duas palavras, duas letrinhas, Ai. Aí alguém foi lá, espiou a cidade e falou assim: ih, Josué, manda só 3 mil. 3 mil soldados dá. Não precisa mandar o exército inteiro lá, não, vai ser muito homem, não vai precisar. 3 mil homens dá para a gente vencer lá. Aí chegaram lá, o que aconteceu? Perderam. Israel foi derrotado. Aí quando voltaram derrotados, Josué rasgou as suas vestes e tal, se prostrou diante de Deus e falou: mas Senhor, como é que fica? Acabamos de derrotar Jericó, acabamos de entrar, esta cidadezinha tão pequenininha, né? E nós somos derrotados? Como assim? Aí Deus revela para ele. Vamos ler aí Josué 7, capítulo 7, verso 13. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema, ou seja, coisa maldita há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema, o maldito, do meio de vós. Ou seja, alguém tinha pegado lá de Jericó alguma coisa que não era para pegar. O Acã, foi o Acã. Ele pegou uma capa babilônica, vestiu, gostou, levou e escondeu dentro da tenda. Aqui eu gostaria de dar uma palavra assim. Olha só, a sabedoria é de Deus. Mas muitas vezes tem cristãos que não conseguem vitórias, não conseguem ir para frente, está com a vida amarrada. Cristãos, evangélicos. Por quê? Às vezes há alguma coisa dentro da sua casa. Eu lembro que muitas vezes eu e a pastora, a gente era convidado para ir orar por pessoas em casas. A gente fazia muito isso, mas agora a gente não vai mais. Porque agora, se acontecer alguma coisa, a gente é processado, vai no hospital orar às vezes pelo doente, ele está cheio de aparelho lá, você vai orar, manifesta um demônio, quebra tudo, e eu vou ter que pagar o hospital. Entendeu? O pastor não vai no hospital orar, você está vendo? Hoje é diferente as coisas. Mas quando a gente começou, a gente ia na casa da pessoa e tinha roupa de macumba dentro do guarda-roupa. Às vezes tinha um colar na pessoa que Deus mostrava, que era um colar de pacto com o diabo. E tudo isso a gente quebrava, com autorização ainda da pessoa. Objetos, né? Às vezes se vê lá na estante da pessoa, objeto daquelas carrancas, aqueles negócios assim. Essas coisas é maldição. Isso aí atrai maldição para dentro de casa. O que você tem que ter dentro da sua casa? Seus móveis normais, mas tem a palavra de Deus. Livros evangélicos, aquilo que é coisa boa, coisa de Deus. Tem gente que põe tudo quanto é porcaria dentro de casa. Desculpa eu falar dessa forma, mas a gente está aproveitando o dom para dizer como o Senhor revelou. Falou: Josué, tem uma tenda aí que tem maldição, por isso que vocês perderam. Não foi culpa de Deus, ou de Deus não dar a vitória, é que algo estava impedindo. Aí Deus revelou, mostrou, foi até a família que estava lá, e tiraram aquilo que fez Israel ser derrotado. E aí eles foram e venceram a batalha.
quando a gente tira aquilo que Deus, pede para Deus revelar, talvez alguma coisa não está na sua casa lá, sua vida não vai bem, sua família não vai bem, briga todo dia, não sei o quê, alguma coisa. Então você tem que orar, Deus, me revela, o Senhor precisa me mostrar, o que eu preciso fazer, o que está acontecendo? Tem alguma maldição na minha casa aqui, que eu preciso tirar? Deus vai revelar para você. Deus vai levar você num guarda-roupa, na estante, Deus vai levar. Às vezes no quarto do filho, tem alguma coisa ruim escondida lá, da filha, sei lá. Eu não posso falar, né? A gente não conhece as famílias. Mas a verdade é que eu aproveitei essa palavra para dar a você uma lição, algo que você pode fazer e a sua vida começa a ir para frente. A família começa a melhorar. Nossa, o marido converte isso e aquilo. As bênçãos de Deus começam. Mas deu para você entender? Quem entendeu, diga amém. Depois Gênesis capítulo 18, vamos ler aí, verso 17 e 18 também. E disse o Senhor, ocultarei eu, esconderei eu de Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus falou consigo mesmo, dizendo, Abraão vai ser um grande homem, sua descendência, uma grande nação, que eu tenho estabelecido, benditas as famílias da terra. Deus pensou isso, e falou, agora eu vou esconder de Abraão, meu servo, a quem eu amo, e vou fazer tudo isso, daquilo que vou fazer? Não, vou contar para ele. Aí Deus então chama Abraão, e fala para ele, que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus, num certo sentido, avisando, e para que desse proteção a Ló e a sua família, que habitava ali em Sodoma e Gomorra. Aí quando eles foram avisados, e até Deus, os anjos de Deus foram lá para tirar Ló e a sua família. Então, é aquilo que nós estamos falando. Deus, ele revela aos seus servos consagrados. Por isso que a gente tem que ter um certo grau de consagração, para Deus falar com você, para Deus te dar uma visão, para Deus te dar um sonho, em que Ele te mostra, Ele te revela algo que precisa saber. Eu lembro que a Natália falou aqui de manhã, né? Ela falou assim que ela faz 20 anos que já está com a gente, minha norinha, não é nem nora, mas é filha, né? E ela disse que observa eu, quando as coisas acontecem e tal, tem coisa para resolver tudo, a minha calma que eu tenho, que eu falo, não, estou orando e estou esperando em Deus, e Deus vai dar uma direção. Eu estou consagrado a Deus, desde que eu me converti. Eu tenho uma vida consagrada, a pastora também tem. Então Deus mostra uma solução, Deus mostra uma palavra, Deus mostra um caminho. Às vezes eu não tenho mensagem, aqui, e fico desesperado, falo, Senhor, domingo eu vou pregar, o que eu vou pregar, Senhor? Aí Deus me dá uma palavra, Ele me revela uma palavra, aí eu faço a mensagem. Glória a Deus. Eu não prego pelo que aconteceu aí com o irmão da igreja, não. O Wagner veio, discutiu comigo, vou trazer uma pregação descendo a lenha nele. Não, não é isso que eu prego. Eu prego o que Deus me dá. Ele me dá uma palavra, Ele me dá um versículo, uma passagem. Aí eu falo, é isso mesmo, Senhor? Ainda pergunta, é isso mesmo que você vai pregar. Tem certeza, Senhor? Tenho certeza. Não é dúvida, mas eu tenho que ter a certeza do que eu vou pregar. Vocês podem dar glória a Deus, hein? Então, aí depois também tem Atos capítulo 27. Vamos ler aí para você ver, já no Novo Testamento. Olha que coisa. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu
todos quantos navegam contigo. Tem mesmo. Aí é um texto, irmãos, daquele naufrágio de Paulo, que ele estava sendo levado a César, chegou naquela ilha, e eles pegaram 14 dias de tempestade, dia e noite, não via lua, não via céu, não via sol, 14 dias, já imagina o desespero, nem comendo direito eles estavam jejuando, né? Aí o que aconteceu? Aí Paulo, como era um homem de Deus, consagrado, ele tinha que ser apresentado a César, conforme o próprio Deus queria. Aí o anjo de Deus veio em visão a ele: Paulo, não temas, porque o navio vai se quebrar todinho, vai se perder, mas eram 272 vidas dentro daquele navio, mas nenhuma vida se perderá, porque eu tenho guardado essas vidas através de você. Aí, o que aconteceu conforme o navio ia chegando? Eles começaram a jogar lá as âncoras, tudo tal, né? E alguns marinheiros começaram, então havia uma palavra de Deus aí revelada, né? Para Paulo, que nenhuma vida se perderia. Mas alguns marinheiros começaram a querer mergulhar no mar. Paulo então chamou a todos e falou assim: ninguém vai sair do barco, porque o Senhor me deu uma palavra, que ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, nesse sentido. Deus vai guardar todos nós, mas não saiam do barco. Era uma palavra de revelação que Deus havia dado a Paulo, que ninguém se perderia. Lógico que se alguém se atirasse no mar ia morrer, mas permanecendo junto de Paulo dentro do barco, ninguém se perdeu. Bateu, rachou, quebrou, um em pau, outro em boia, foram tudo para a ilha, ainda Deus fez milagre lá ainda. Deus é bom, né? Como Deus é bom. Deus já então deu uma palavra reveladora para Paulo, que nada aconteceria. Vamos a um outro texto aqui, 2 Reis, foi lido de manhã, vamos ler de novo, capítulo 6, vamos ler aí? 2 Reis. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, do Geazi, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu era um homem de revelações, os profetas eram, né? E Eliseu, Deus revelava para ele quando o rei da Síria fazia emboscada para Israel. E aí Eliseu chegava no rei de Israel e falava assim: não passe por tal lugar, por tal vale, tal, porque o rei da Síria está lá, seu exército, e aí eles vão matar vocês. Então ele revelava ao rei de Israel que o rei da Síria fazia. Mas aí o rei da Síria falou: tem traidor no nosso meio. Aí alguém disse: não tem. É o profeta de Deus que revela ao rei de Israel o que o Senhor planeja aí na sua câmara de dormir. Então ele mandou um exército, ele estava em Dotã, uma cidadezinha ali do lado de Samaria, e esse exército da Síria cercou para pegar Eliseu e o seu auxiliar. O menino levantou mais cedo um pouquinho, saiu lá fora, espreguiçou e... Nossa! Aquele exército ao redor deles. Ele ficou desesperado. Mas sabe por que ele ficou desesperado? Porque é algo que nós, queridos, precisamos também orar a Deus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais, abra o meu entendimento. Daqui a pouquinho você vai ouvir sobre isso. Nós precisamos, para que a gente veja, para que a gente enxergue. Um dia desse eu estava com o meu netinho, o TJ, ele deu tanta risada, né? E não sei o que eu estava procurando, ele falou assim: vô, está aqui, bem na minha frente. Eu não estava vendo. Ele falou assim:
Nossa, você não viu? Eu falei, se fosse uma cobra, eu tinha mordido. Pra quê? Se matou de, eu nunca tinha ouvido isso. Mas então, a gente não vê. Às vezes está procurando um vestido, né, irmã? Procurando aquele colar para vir na igreja, né? Está ali. E a gente não vê. O pente está ali. Cadê o pente? Briga até com a mulher. Você sumiu com o meu pente? Fica aí ligando o ar. Penteando, jogou o pente aonde? Está lá na penteadeira dele. Entendeu? Vida espiritual também. Paulo diz assim, há muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30. Há muitos que dormem, muitos cristãos estão dormindo. Satanás, infelizmente, ele consegue cegar o cristão. Se você não tiver um grau de consagração, querido, ele vem e cega mesmo, a gente não enxerga. Mas depois eu ainda vou falar sobre isso, encerrando essa palavra. Mas vamos continuar. O menino não enxergou o espiritual, só o material. Um exército da Síria. Eliseu, estamos perdidos, estamos mortos, vão nos pegar. Eliseu falou assim, Senhor, Eliseu já estava vendo um exército de Deus lá. Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Deus abriu os olhos dele. E havia um exército de carros e cavaleiros de fogo. Anjos com a espada desembainhada. Aquele exército da Síria estava ao derredor. E um exército de anjos ao redor de Eliseu para guardar ele. E com uma oração ele dominou o exército inimigo. Diga comigo, com uma oração eu vou dominar toda a tempestade ao meu derredor. Diga no nome de Jesus. Amém? Vai ou não vai? A gente ora e a tempestade cessa. Vamos ver aí, Pedro e também, agora vamos para o Novo Testamento aqui, né? Pedro e o dom da revelação, esse dom espiritual, da ciência. Vamos ver aí Atos capítulo 5, do verso 1 a 5. Irmãos, é tudo texto conhecido, mas eu estou mostrando para vocês aonde o dom da ciência operava. Um certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Aí eles retiveram parte do preço, sabendo também a sua mulher. Ele segurou uma parte, ela também ficou sabendo, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Um texto desse, ele é bem assustador, né? Ele é bem assustador. Mas nós estamos citando ele para que você entenda o dom que nós estamos falando. Pedro, servo de Deus, e com ele no altar estava o Espírito Santo. Quem entende, diga amém. Amém. Então, esse lugar, ele é santo. Isso é para mim também. Esse lugar é santificado. Eu tenho que subir aqui, santificado. Então, esse lugar é santo. O Espírito Santo, ele está aqui, no altar. Está aí com você. Ele é onipresente. Então, mas o Ananias e Safira lá, a mulher dele, olha, vamos vender a propriedade? Venderam R$1.000. Barato, né? Mas aí o Ananias falou assim, Pedro nem vai ficar sabendo, a gente só dá 500. Só metade. Vamos dar 500 só. Pedro nem vai saber. Ela, vamos.
Não concorde com coisa errada. Vira do lado e fala, irmão, não concorde com coisa errada. Pode falar, nem com o seu marido, nem com seu filho, nem com a sua esposa. Amém? Por quê? Porque nós somos individuais, somos indivíduos. E vamos tratar com Deus individualmente. Eu não vou salvar minha esposa, nem ela vai me salvar. Salvação individual. E a prestação de contas também. Cada um vai prestar a sua conta. Então não adianta concordar, né? E às vezes se alguém vem e te oferece algo errado, é bom a gente meditar sobre isso. Não aceite. Fala, não, sou servo de Deus, né? Uma vez eu fui num jantar na casa de um parente, não vou falar nome, né, Vicente? Não vou falar nome, não. E o meu concunhado, né, chegou lá com uma cerveja e batendo nela, tim, 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 falou assim, essa aqui eu guardei para nós dois. Estava longe daqui, vocês nem iam ficar sabendo. Eu falei, não, muito obrigado. Eu não bebo bebida alcoólica. Só bebo água e olha lá. Hoje eu só bebo água. Nem Guaraná Zero eu não bebo. Graças a Deus. Amém? Uma vez também, eu e a pastora, a gente foi viajar. Fizemos uma viagem. A gente estava na Alemanha. E a empresa ofereceu um jantar, olha só. E a gente, durante a viagem, a gente pegou amizade com um casal de médicos, tirava foto de um, tirava de outro, sei o que, tal. Eu gosto de falar essas coisas, para você ver que a gente tem que ser honesto. A gente tem que dizer não às coisas erradas. Aí Deus te abençoa. Não é verdade? Aí, formou tipo um L, acho que era 32 casais, a mesa ia lá e lá aqui, nós dois fomos os últimos, e o casal de médico do nosso lado. Mas a gente não tinha contado para ninguém na viagem, conversamos com bastante gente, que a gente era pastor, nem crente, nem evangélico, eu não conto, a pessoa tem que descobrir, porque vai que você dá um furo, né? É melhor não falar. Você fala, ai, sou pastor, aí você dá um furo, pronto. Suja. Então é melhor não falar, deixa descobrir. Aí vai ver suas atitudes e falar, realmente isso é de Deus. Aí todo mundo pediu chopp. A mesa toda, todos os casais. Até o penúltimo. Eu e ela pedimos uma coca cada um. Imagina, né? A zombaria. E o casal do lado de médico perturbado. Né? Nossa, vocês vão tomar coca? Vocês não vão tomar cerveja aqui da Alemanha, essa coisa boa, não sei o quê. A gente falou assim, não, a gente não bebe. Aí ele já desconfiou. Tá, e já aí por aí já. Não aceitamos. Tomamos Coca-Cola. Todo mundo tomou chopp, nós tomamos Coca. Podia tomar, não podia? Vocês não viam. Longe de vocês. Né, Wagner? Vocês nem iam ficar sabendo. Mas ele ia. Ele ia. Então tá bom. O Ananias e Safira, Pedro falou assim, Ananias, querido, você não podia ter feito isso. Você vendeu a sua propriedade, o dinheiro era seu. Você dava se você quisesse. Estava em teu poder, é seu. Você não precisava nem dar. Pedro falou para ele, mas o problema é que você mentiu ao Espírito Santo. E nem falou morra, mas o homem já caiu duro. Era por causa do temor da igreja nos primeiros dias. Isso aí hoje não acontece isso, mas aqueles dias aconteceu por causa do temor, colocar temor na igreja, né? Mas ali, Pedro, pelo dom, esse dom da ciência, ele sabia. Atos capítulo 10, verso 9 a 14. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu
Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Ele estava lá em cima no terraço. Viu o céu aberto e descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Come aí, está com fome. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olha que benção. Eram animais imundos que não podia comer, né? Mas aqui eu falo da visão que Deus dá a ele. Esses animais imundos tinham um simbolismo. O Espírito Santo revelava a Pedro que ia realizar uma obra na casa de Cornélio, ali em Cesareia, e que viriam buscar ele para que ele fosse lá e pregasse o Senhor Jesus como Salvador, no meio de quem? Dos gentios. Esses animais quadrúpedes, aí, répteis, imundos, aí simbolizavam os gentios, porque até então, né, os discípulos pregavam somente aos descendentes de Israel, a nação de Israel. Mas aí começou então, Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios, até depois a igreja brigou com ele, os outros apóstolos: você foi lá no meio do gentio, você foi lá pregar para eles, não era para fazer isso, é na casa de Israel. Aí ele explicou, falou: não, o Espírito Santo me deu uma visão, me revelou que ele ia fazer uma grande obra no meio dos gentios, e fez. Cornélio chamou toda a vizinhança, parente, e foi aquela bênção. Pedro nem terminou a pregação, o Espírito Santo já veio sobre todos, foram batizados, oravam em línguas. Aí Pedro falou assim: ué, se foram batizados com o Espírito Santo, por que não pode ser batizado com as águas? Então mandou batizar todos nas águas, e aí você vê a revelação de Deus, o dom da ciência, através do apóstolo, tanto no caso de Ananias, aqui no caso do terraço, e no caso da mulher samaritana aí, que nós lemos no princípio, quando essa mulher estava ali no poço, Jesus sentou, pediu que ela desse água, ela disse que não se comunicava entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus falou assim: olha, mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você bebendo dessa água do poço, você vai tornar a ter sede, mas da água que eu te der, você não voltará mais a ter sede. A mulher ficou abismada, né? Nossa, ai, Senhor, dá dessa água então, não quero mais ter sede. Aí Jesus falou assim: vai lá chamar teu marido. Aí ela contou, e Jesus falou assim, contou que o quinto, sexto, acho que era o sexto ali, não era marido dela. Aí Jesus falou assim: eu sei, você já teve 5. Quem quer casar com uma mulher dessa, hein? Morreu 5. Misericórdia. Então, morreram 5 e agora está com outro lá. Aí ela falou: puxa, revelou a minha vida. Vejo que és profeta, hein? Foi lá correndo, trouxe os homens da cidade e houve conversões, vidas aceitando a Jesus, inclusive a mulher, por causa que houve a revelação da parte do Senhor, da parte de Jesus Cristo. Ela ficou maravilhada e junto com homens ali de Samaria se converteram. Mas, muito bem, vamos ler Efésios capítulo 1, que eu vou falar algo para os nossos dias, através desse dom da ciência. Efésios capítulo 1, verso 16 ao verso 18. Presta bem atenção: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo orava, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento
o espírito de sabedoria e de revelação. Olha aí, como Paulo orava para eles terem o dom no meio deles. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, é muito profundo esse texto, que Paulo orava pelos efésios. Muito bem, o dom da ciência ou da revelação vai além de revelação sobre pessoas ou circunstâncias. Ah, vamos revelar a gente aqui, só isso? Não, o dom vai além disso. Ele é superior ao que nós pensamos ou vemos. Ele é mais profundo, diga, o dom da ciência é mais profundo do que nós pensamos. Então, repito, ele vai além da gente ficar revelando pessoas, né? Paulo, ele orava pelos efésios, para que o Espírito Santo operasse neles, na igreja, em maior escala desse dom. Porque às vezes o cristão, ele ouve a palavra, aceita Jesus, se batiza nas águas e para. Aceita Jesus, batiza nas águas, batiza com o Espírito Santo, ora em línguas e para. Acabou o cristão. Vida cristã vai muito mais além disso. Ela é uma vida contínua, de crescimento na graça e no conhecimento, de edificação, da operação de Deus na nossa vida. Eu lembro quando eu me converti, eu trabalhei em todos os cargos na igreja, só não fui presidente de mulheres, só. Mas do resto eu fui presidente de tudo na igreja, cargo de diretoria, depois aí fui para obreiro, aspirante, ministro, aí Deus me levou a pastor, e sem eu também querer, virei superintendente. E se não mudasse a liderança da nossa igreja, eu ia ser tesoureiro do Conselho Estadual. Já está tudo pronto. O que você entende nisso? Crescimento. O reino de Deus é assim. Daniel crescia em Babilônia. Ele não chegou lá e abriu a janela, orou, amém, Deus abençoe Jerusalém, tá. Não, ele cresceu. Mudou de rei, cresceu. Assim é o homem de Deus, a mulher de Deus, você tem que crescer. Diga para o irmão, você tem que crescer, irmão. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Esse dom, então, repito, ele vai além de revelar pessoas. E Paulo orava que havia uma maior escala desse dom na igreja, no meio dos irmãos, ou seja, para que eles recebessem, para que a igreja recebesse mais sabedoria, mais revelações. Lembra quando Deus fala, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes, que tu ainda nem sabe. Tem muita coisa que nós ainda não sabemos, mas devemos saber. Devemos orar a Deus, Senhor, me dá mais sabedoria. Fica pedindo dinheiro não, dinheiro vem mesmo, Deus dá. Peça o poder do Espírito Santo, peça a sabedoria, peça a graça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, né? Então, para que recebessem mais sabedoria, mais revelação de Deus e conhecimento, a respeito do quê? A respeito do plano, presta bem atenção, e propósitos de Deus, com respeito à salvação, tanto no presente quanto no futuro. Olha o que eu escrevi, eu vou ler, não se ofenda, mas eu vou ler. Hoje, esse dom se torna fundamental na igreja evangélica. Não estou falando só na minha, na igreja do Senhor Jesus.
Então esse dom, ele se torna fundamental na igreja evangélica, porque muitos pensam que igreja e vida cristã é lugar de arrecadação de dinheiro. Eu vou na igreja porque eu quero ficar rico, quero dinheiro, quero ganhar dinheiro, monto um canalzinho para querer ganhar dinheiro em cima do evangelho. Essa gente não vai para o céu, não. Pedro mandou aquele homem lá, o quinto dos infernos, com o dinheiro dele. Estou sendo sincero. Pedro não aceitou, não. Nós também não devemos aceitar. De graça recebeste, de graça dai, Jesus falou. Tá, arrecadação de dinheiro, muitos pensam em dinheiro na obra de Deus. Muitos pensam que igreja, queridos, é ponto de encontro de amigos. Você vai na igreja hoje? A gente se vê lá. Oh, meu Deus! A gente se vê. Oh, querido, vai na igreja? Eu vou adorar a Deus hoje. Hoje é dia de adorar a Deus, louvar a Deus, ouvir a sua palavra e ser abençoado. Mas tem muita gente, muito crente hoje, pensando. Até tem uma vez que o Tiago estava mostrando uma igreja de umas menininhas aí com lacinho, tudo igualzinho. Se quiser ser daquela igreja, é tudo lacinho, igual das menininhas. O quinto do inferno isso aí? Desvirtuando a palavra de Deus. Quem falou que tem que ser tudo igual? Então, agora virou moda, cafezinho, tem gente que acha que igreja é lugar de cafezinho. Na frente da igreja monta o cafezinho lá, ainda é coffee, não é nem cafezinho. Coffee bar. Igreja então, agora é tudo church. Já viu, eu estava andando na Amanda, church, não sei o que, church, eu falei, ixi. Só que o povo não sabe ler, é church. Quem não sabe inglês, aí lê church. Aí o cara vai falar, mas que é isso? Que igreja é essa? Agora está virando tudo church. Church Foursquare Gospel, Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, é coffee, é church. Igreja aí vendendo de tudo, vende cimento, vende pá de cimento, vende vassoura. Isso é mercenarismo, isso é comércio que Jesus mandou tirar lá do templo. Falou, não façam da casa de meu pai casa de venda. A casa do meu pai é lugar de oração. Será chamada casa de oração. Não estou dizendo, pode ter um bazarzinho sim, no dia das senhoras, pode ter um cafezinho na igreja, não estamos falando contra isso. Estão falando a moda que está virando aí, que é a coisa, tem até sala VIP, já ouvi dizer de igreja que está fazendo sala VIP, e não é sala VIP igual a gente tem não, a gente tem sala da criança, sala dos juniores, sala do ITQ, sala VIP, entendeu? Igrejas com sala VIP. Alguém chegou a questionar isso, o cara achou ruim ainda. Então tá bom, modernidade. Mas esse povo não está entendendo o que é o Evangelho de Cristo. Então, se faz necessário esse dom da ciência, do conhecimento. Por quê? Olha bem o que eu vou falar. O plano de salvação, Paulo orava que os irmãos crescessem na sabedoria, na revelação, no conhecimento a respeito do plano e propósitos de Deus e da salvação. Plano de salvação de Deus para o homem inclui o quê? Arrependimento, aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Foi duro com ele, porque ele falou assim, será que sendo velho eu entro no ventre da minha mãe e nasço de novo? Não, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. O que é carne, o que é espírito é espiritual. Então Jesus falou assim, você tem que nascer de novo, se transformar num homem espiritual, ter contato com o Pai, para você ter a sua salvação e entrar no reino de Deus.
Já vou encerrar logo, tá? Não vou demorar muito não. Então, amados, inclui nova criatura, novo nascimento, santificação de vida, a renúncia, inclui o caminho estreito. Se fosse falar aqui, isso é salvação, plano de Deus, né? Dom da ciência ou revelação, abre o nosso entendimento para todas essas coisas espirituais. Vamos a um texto mais profundo aí, para encerrar? 1 Coríntios 2. Presta bem atenção que Paulo fala. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você viu a diferença aí? O homem conhece as coisas do homem. Lembra que Jesus falou para Satanás? Para trás de mim, Satanás. Você me serve de escândalo. Você só sabe as coisas do homem. Do reino de Deus você não sabe nada. Falou para Satanás. Então, deixa naquele primeiro ainda. Qual dos homens? Quem é que sabe sobre a sua vida? Só você. Eu não sei. A não ser que, como nós falamos, Deus me revele. Pelo dom da ciência, Deus me dá uma revelação. Mas Deus vai dar uma revelação para você ser abençoado, às vezes corrigido, isso, aquilo, pelo teu bem. Só isso. Mas eu não vou ficar aqui, conhece, às vezes conhece, né? Toma cafezinho na casa do irmão lá. Tem um irmão aqui, aqui no fundo do seu quintal. Também ele vai lá todo dia. Tem um pé de maracujá. Isso é fácil revelar, né? Precisa rir um pouco. Ninguém sabe as coisas de Deus, olha aí. Por isso que Jesus falou assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Para você ver o reino de Deus, ou seja, entender o reino de Deus, e para você entrar, são duas coisas diferentes, no reino de Deus. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só Ele. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Você recebeu o Espírito Santo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que é a sua graça, a sua revelação, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Coisa de Deus não se fala através de estudo de faculdade. Você pode ter 3 faculdades, mas para você falar as coisas de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Palavras que a sabedoria humana ensina. Não, isso aí nem alcança o reino de Deus. Mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, o que quer dizer isso? É difícil entender essa palavra. Mas é preciso nascer de novo, ser nascido de novo, regenerado, ter o Espírito Santo, para entendermos as coisas espirituais. Porque o homem natural não entende. As quais também falamos, não com a palavra de sabedoria, mas que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. A pessoa sendo espiritual, ele tem certas atitudes, ele cai na igreja, ele fala em língua estranha, ele glorifica Deus, ele pula, ele está andando no carro, alguém olha e fala, esse cara é doido. Esse cara é doido, mas ele é espiritual, ele louva a Deus, ele glorifica, ele adora. Onde ele está com Deus. Está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.
né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. As pessoas falam, esse cara é doido. Ele está indo na igreja, está ficando doido. Minha mãe falou isso para mim. Um dia, não sei o que, estava falando para ela lá, conversando, ela falou, ei, rapaz, você está doido, você está indo nessa igreja aí, você está ficando doido. Eu falei, não, eu estou adorando Deus. Estou servindo a Deus. Depois eu batizei ela aqui. Ela aceitou Jesus, batizei ela aqui. E aí, se você é uma pessoa espiritual, você discerne bem tudo. Ou seja, você entende tudo o que está acontecendo. Cada situação, o Espírito Santo te mostra, te revela. Para você tomar cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. Porque está cheio de crente bobo, que qualquer coisinha leva ele. Está cheio. Você concorda comigo ou não? Não estou falando que você é. Aqui não tem bobo nenhum. Espero, né? Mas tem crente bobo. Como diz lá, como meninos, levados por todo tipo de doutrina. Falou, essa irmã deve te dizer. Você tem que ir lá naquele morro. O besta vai lá e sobe lá. Cai de lá e morre, vai ver, vai para o inferno. Gente, não fica atrás dessas coisas. Sai fora. Sai fora. No último dia eu vou falar sobre o dom da profecia, você vai ver. Eu vou dar uma boa explicação, tá? Então aquele que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido, quer dizer, ninguém entende ele, chama ele de doido, de louco, né? Mas louco por Cristo, porque ele é espiritual, tá bom? Deu para entender? Quem recebeu a palavra, levanta sua mão, diga, Senhor, eu recebo a tua palavra e agora eu vou orar e quero ser abençoado. Vamos ficar de pé, vou convidar os músicos. Ora comigo dizendo, Senhor Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor ministrou